Bom dia, meu nome é Vitor Lagiquino. A gente vai entrevistar hoje o Rafael Teixeira de Lima sobre o projeto na América Latina. Estamos todos aqui, Lícia Pereira de Lima, Leonardo Pontes Vinhó, a Clara Liz Tucci, a Ana Carolina Rosa da Silveira. Muito obrigada, Rafael, pelo tempo que você disponibilizou para a gente fazer essa entrevista. Enfim, espero que a gente consiga navegar bem o tema que você estudou a partir das nossas perguntas. E, enfim, se você tiver qualquer coisa para adicionar, além do que a gente já perguntou para você, por favor, sinta-se no direito de adicionar, de falar qualquer coisa. Estamos fazendo essa entrevista para conseguir absorver um pouco do seu conhecimento que você adquiriu nesse estudo que você fez. E, enfim, muito obrigada pelo seu tempo. Acho que a gente pode começar, então. A primeira pergunta é a seguinte. Em 2019, a Costa Rica foi premiada pela ONU por suas ações contra as alterações climáticas e muitos meios de comunicação reforçam a imagem de paraíso ecológico do país. Entretanto, se verificam conflitos socioambientais relacionados aos territórios e à água, agravados pelo neoliberalismo nas décadas de 1980 e 1990. Como o projeto desenvolveu essa problemática e qual a sua percepção em relação às propostas das comunidades afetadas e do atual presidente sobre o assunto? Olá, bom dia, tudo bem? Um prazer conhecer vocês, que vocês tenham interesse em conhecer mais sobre a América Central, acho que é muito pouco conhecida, pouco estudada no Brasil. Primeira coisa que eu agradecer o convite, né, para falar sobre esses países, a minha experiência na viagem. Tive a oportunidade de ir também para a viagem anterior, que tinha sido Guatemala, El Salvador e Honduras. Então, é muito bom poder analisar as diferenças e ver quais são as semelhanças, as problemáticas desses países, né? E dizer que também não sou um especialista em América Central, né? Eu não sei falar com propriedade de todos os temas, não estudo há muito tempo, então o que eu vou falar aqui é baseado nas leituras que a gente fez de preparação e nos temas que me interessam, nos temas de interesse, na experiência que a gente teve na viagem. Não vou conseguir abordar, as perguntas são complexas, né? Eu acho que só um centro-americano que estuda essas questões poderia falar com propriedade, né? Mas eu me enfoquei mais em três temas, que são os temas que eu contribuo, inclusive, para o livro. A gente vai lançar um livro sobre a América Central e eu contribuí com três temas específicos, que seriam as relações econômicas internacionais desses países, a questão do trabalho, das relações de trabalho e a questão das migrações e remessas. Eu acho que são questões muito importantes para compreender a América Central e tentei incorporar agora Costa Rica e Panamá também para análise, né, depois dessa viagem. Então, relacionada à primeira pergunta, eu acho que a gente tem que entender o processo de transformação que promoveu o neoliberalismo na Costa Rica em específico, né? Houve um processo de avanço dos tratados de livre comércio e é muito importante compreender a importância que esses tratados tiveram para a estruturação produtiva da Costa Rica. Por exemplo, em 84 foi assinada a Iniciativa da Bacia do Caribe, que era um tratado proposto pelos Estados Unidos, do governo Reagan, sob a influência do pensamento neoliberal, e que promovia benefícios comerciais, sobretudo para os setores de vestuários e têxteis, e que impunha uma regra de que 75% das matérias-primas tinham que ser importadas dos Estados Unidos. Isso promoveu um forte avanço da indústria maquiladora, sobretudo nos países do Triângulo Norte, conhecidos como do Triângulo Norte, que é Guatemala, El Salvador e Honduras. Aí tem o avanço das zonas econômicas especiais, da produção maquiladora. Esses países se especializam numa produção voltada para o mercado dos Estados Unidos. E um segundo momento da iniciativa da Bacia do Caribe foi a assinatura do CAFTA-DR, né, o Tratado de Livre Comércio entre os Estados Unidos, a América Central e a República Dominicana, que aconteceu em 2004. E nesse caso teve um impacto muito forte na Costa Rica, porque tem um avanço, a assinatura do tratado faz com que se especialize a produção do país para exportação. Então, tem um avanço da fronteira agrícola, se especializa na produção de mineração não metálica, da palma africana, da cana-de-açúcar, do abacaxi. A Costa Rica é uma das maiores produtoras de abacaxi do mundo. E essa fronteira agrícola tem crescido sobre os territórios dos parques nacionais. Então, já há um debate entre conservacionismo e extrativismo, né?
Então, cada vez mais tem a presença das grandes multinacionais. A Costa Rica também é um país que historicamente tem a presença da United Fruit Company, que é uma transnacional bananeira estadunidense que teve uma presença forte em quase toda a região centro-americana, que deixou de operar em 88, mas ela continua atuando com o nome de várias subsidiárias e também atuando nesses ramos dos bens não tradicionais, né? Que ocorre uma transformação. A região deixa de produzir bens tradicionais, bens agroexportadores tradicionais, e passa a produzir bens agroexportadores não tradicionais, como é o caso que eu mencionei, né? Da palma africana, cana-de-açúcar, abacaxi. E a gente teve uma experiência muito interessante na Costa Rica de percorrer a bacia de um rio no Pacífico Norte, o rio Guacimal, que é um rio importante. E a gente, percorrendo esse rio, a gente conseguiu ver o impacto dos projetos extrativistas no consumo de água. As comunidades já não têm acesso à água. Então, a gente partiu de uma zona que era mais de montanha, assim, até chegar à foz do rio, no Pacífico. Então, na zona montanhosa, que se chama Monte Verde, ainda tinha... O aspecto principal era o turismo. Depois a gente vai descendo o rio, vai vendo que cada vez vai tendo menos água. E quando ele deságua no mar, quase não tem água. E isso se deve à necessidade do uso da água do rio para os cultivos, monocultivos exportadores, para a criação de gado. Assim, é muito impactante ver as transformações, e são transformações recentes, assim, aconteceram nos últimos 20 anos. Inclusive, uma das pessoas que recebeu a gente lá, ele falou que há 20 anos o rio tinha 3 vezes o tamanho que tem hoje, né? Então, os impactos são muito evidentes da transformação, do impacto dos tratados de livre comércio na Costa Rica, e que contrastam com essa imagem que eles exportam de país conservacionista e dos parques nacionais, né? Um pouco nessa linha também, né, de que a gente está comentando um pouco sobre a formação econômica desses países, os teóricos marxistas da dependência, o Rui Mauro Marini, a Vânia Bambirra, eles dedicaram muito dos esforços intelectuais deles muito nos países da América do Sul e analisar esse conjunto de países. Vocês perceberam algumas diferenças mais chamativas, mais gritantes entre países da América do Sul, que são o foco da análise, e países da América Central, como Costa Rica, Panamá, ou mesmo El Salvador, enfim? Sim, então, Leonardo, a experiência que a gente teve também na viagem anterior, da Guatemala, El Salvador e Honduras, também permite comparar, né, com Costa Rica e Panamá. E o que a gente vinha refletindo, que a gente faz reuniões e consegue trocar ideias e ter uma construção coletiva de conhecimento, né, nesse projeto. Então, eu acho que o que melhor caracteriza Panamá e a Costa Rica seria uma excepcionalidade dentro da regra, assim. Eu acho que eles seguem a mesma regra dos países do Triângulo Norte, mas tem exceções, assim, tem uma inserção por uma exceção. E eu acho que tem muito a ver com a relação com os Estados Unidos. Assim, são países que têm uma relação muito próxima com os Estados Unidos. O Panamá, historicamente, né? O Panamá, pela questão do Canal do Panamá, é muito importante, porque se analisar a história do Panamá assim, os Estados Unidos está presente desde a independência, que o Panamá era uma parte da Colômbia. Daí tem um esforço, isso no final do século XIX, tem um esforço para construir o canal a partir de franceses. Eles não conseguem construir. O que acontece é que os Estados Unidos apoiam a independência panamenha para que eles toquem o projeto da construção do canal. Então, o Panamá passa de ser uma parte da Colômbia para ser quase um protetorado dos Estados Unidos. Então, eles constroem o canal com interesse estratégico, porque é muito estratégico ter o controle do comércio de tudo que passa pelas Américas, né? E é muito estreito, né? É muito estreito, assim, em 8 horas você cruza o Canal do Panamá de um oceano para o outro. E tem então, o interesse dos Estados Unidos histórico, que vem do final do século XIX,
e durante todo o século XX. Então, o país sofreu uma invasão, teve um acordo em 1977 que deixava... O acordo era que até o final do século XX, o Panamá teria o controle, ia retomar o controle do canal. E o que acontece é que eles não cumprem o acordo e invadem o país em 1989 para impedir que o acordo fosse cumprido, né? 10 anos antes. Então, assim, é muito presente, essa questão do imperialismo é muito presente no Panamá. E obviamente, a questão das bases militares também, né? Se eu não me engano, eram 14 bases militares dos Estados Unidos lá. E de lá partia todo o controle para a formação dos militares na Escola das Américas, né, lá no Panamá, e de lá partiu o controle tanto para a América Central quanto para a América do Sul, né, porque é a conexão da América Central com a América do Sul, é muito estratégico o território panamenho. Então, eu acho que o canal é fundamental na economia panamenha para entender essa relação com os Estados Unidos, e o país se configura como um hub logístico, né? Eu acho que essa é a função do Panamá. Ali tem várias empresas que atuam em muitos países da América Latina e no mundo, e se instalam. A gente teve a oportunidade de conhecer uma ex-base militar dos Estados Unidos, e que agora tem um projeto de desenvolvimento que é a Panamá Pacífico. Esse Panamá Pacífico tem um projeto de incorporar empresas transnacionais, e as pessoas trabalhadoras moram aí e trabalham nessas empresas. Então, acho que eles incorporam assim a transição da presença estadunidense a partir das bases militares foi indo para projetos neoliberais de desenvolvimento, assim, né? Acho que é o limite que os Estados Unidos permitem que eles avancem, assim, né? Então, é um hub logístico e também é uma plataforma de valorização do mercado financeiro. A gente tem a questão dos Panama Papers aí, que vieram à tona, e muitos empresários, inclusive brasileiros, que tinham investimentos no Panamá. É comum que muitos investimentos sejam feitos lá pela isenção de impostos, e isso também pela lavagem de dinheiro, e daí partem para outros projetos na América Latina, né? Então, é um país que reproduz um modelo rentista, transitista, dependente, porque fundado no mercado financeiro, na questão da importância do canal e dessa questão logística, né? Tem uma empresa de aviação que é a Copa, que é panamenha, e é comum que todos os voos da Copa vão para o Panamá. Então, qualquer lugar da América Central, você vai viajar para qualquer lugar da América Central saindo do Brasil, você vai parar no Panamá, porque é um hub logístico, né? E várias empresas aéreas fazem isso, né? De conexões no Panamá. Então, eu acho que essa é a função que cumpre o Panamá atualmente. Não sei se a gente podia passar para a próxima, daí eu falo um pouco mais da Costa Rica. Eu vou passar para a próxima pergunta, então. Os desafios socioambientais que a Costa Rica enfrenta atualmente colocam em evidência a importância das difusões públicas e das iniciativas de cooperação internacional no direcionamento das políticas econômicas e socioambientais do país. Como essas influências podem ser aprimoradas para promover um desenvolvimento sustentável e equitativo? E quais seriam os próximos passos, na sua opinião, para expandir ainda mais essas difusões na América Latina? Falando um pouco mais da Costa Rica, eu acho que eu não tenho muita propriedade para responder essa pergunta, mas eu posso falar um pouco das reflexões que a gente teve na viagem da Costa Rica. Eu achei mais difícil compreender a Costa Rica que o Panamá. Para mim, o Panamá ficou mais evidente essa questão da presença estadunidense, do modelo que eles... Qual a função do Panamá na América Central, né? Eu acho que a Costa Rica é mais nebulosa, assim, mais difícil de compreender. Os dois países, falando de Costa Rica e Panamá, eles não têm uma importância dos fluxos migratórios, como tem, por exemplo, Guatemala, El Salvador e Honduras, né? Não tem uma grande migração de costarriquenhos ou de panamenhos. Eles também não dependem da recepção de remessas
que no Triângulo Norte é muito importante a questão das remessas. Os migrantes que vão para os Estados Unidos enviam remessas, porque os salários são muito baixos, né? E a Costa Rica também é uma excepcionalidade nisso, é que tem o maior salário da região e por isso recebe imigrantes. Muitos nicaragüenses vão para Costa Rica. Se não me engano, tem 1 milhão de nicaragüenses na Costa Rica. E também por isso tem as maiores taxas de desemprego, assim, 12,2% é a taxa de desemprego na Costa Rica. Eu acho que tem a ver com a quantidade de imigrantes que eles recebem não é um exportador de imigrantes, mas é um receptor. Mas eu acho que também tem muitas relações, por exemplo, na estruturação da economia, por exemplo, essa ideia do turismo conservacionista. Eu acho que o mais forte na Costa Rica é o setor de serviços, né? O turismo, os parques nacionais, e eles vendem esse slogan de pura vida, né? Tem por várias partes do país assim tem esse pura vida, porque é como e eu senti que tem muitos turistas estadunidenses lá na Costa Rica e que muitos dos lugares turísticos também são dolarizados, são em dólar. Então, eu acho que é uma estratégia de turismo também influenciada pelo neoliberalismo, pela assinatura dos tratados de livre comércio. Além disso, também tem a expansão da fronteira agrícola, que, por exemplo, tem a produção de microchips, que é importante na Costa Rica. São os dois países que mais recebem investimento estrangeiro direto, Costa Rica e o Panamá. Por exemplo, a Costa Rica passou de 163 milhões para 3.673 milhões, de 1990 para 2022. Ou seja, um crescimento muito expressivo. E o Panamá passou de menos 147 milhões para 2.513 milhões de dólares. Então, é o lugar onde mais se tem investimento, sobretudo nos Estados Unidos, né? 73% dos investimentos na Costa Rica vêm dos Estados Unidos e grande parte nessas zonas francas, né? Nas zonas francas de exportação. Então, eu acho que é um país que tem uma diversificação produtiva maior comparado com os outros países da América Central, mas, ao mesmo tempo, é muito influenciado pelo pensamento neoliberal, pela influência dos Estados Unidos e que tem essa dicotomia do avanço do extrativismo, ao mesmo tempo que se vende como o país do turismo, né? A gente teve a experiência de ir num parque nacional e eu achei muito interessante porque ele falava o guia falava de várias coisas dos mangues, a importância do mangue para o ecossistema da Costa Rica, do país como mega diverso. Foi bem interessante. Ele também entrou em debate, um tema mais de economia política, falou que as empresas transnacionais têm mais poder que o Estado, em muitas das decisões que se tomam, né, sobre conservação, e que a luta é muito difícil porque essas empresas têm muito poder, né, no país para produzir e avançar a fronteira agrícola. Eu acho que é isso que eu poderia falar da Costa Rica. Me pareceu um pouco mais difícil de entender, que tem diferenças, mas também é uma excepcionalidade dentro da regra, porque não é um país assim que se diferencia muito na matriz produtiva, na maneira como se organiza a economia dos outros países. Rafael, sei que você acabou de falar que isso era o que você tinha para falar da Costa Rica, mas a minha pergunta também é sobre a Costa Rica. E eu queria falar exatamente sobre essa dicotomia que o senhor falou entre o discurso conservadorista e a realidade, muitas vezes, extrativistas que eles têm. Queria falar como um paralelo entre a Costa Rica e o Brasil. Então, eu vou ler a minha pergunta. É reconhecido que a Costa Rica implementou uma série de medidas e políticas para promover o turismo sustentável em seu território. A conservação da biodiversidade e a promoção do ecoturismo parecem ser elementos chaves da estratégia do turismo sustentável na Costa Rica, pelo menos no discurso. Enquanto o Brasil destaca a diversidade geográfica e a integração das comunidades locais em suas iniciativas de turismo sustentável, também, pelo menos no discurso, porque a gente sabe que, na realidade, o Brasil tem vários problemas com o extrativismo e
com conflitos com as comunidades locais. Eu gostaria de saber o que você tem para dizer sobre essa dicotomia e o que você acha da dicotomia do discurso que os dois países fazem. E, fora isso, quais aspectos da experiência da Costa Rica no desenvolvimento de estratégia de turismo sustentável que o senhor viu enquanto estava na sua viagem, você acredita que o Brasil poderia adotar nas próprias abordagens e vice-versa? Eu acho que são dois países que têm muitas relações. Me pareceu o país mais parecido com o Brasil que eu conheço, né? A Costa Rica, assim. Em termos de comida é muito parecida. Tem essa questão, assim, a cidade. São José me parece uma cidade brasileira, sabe? Eu achei que tem muitas relações. Também essa questão da biodiversidade, né? O Brasil também é um país mega diverso, em termos ecológicos. Eu acho que as estratégias, assim, sem conhecer muito sobre o assunto, eu acredito que as estratégias são parecidas também. Apesar de que eu acho que o turismo na Costa Rica seja mais vendido internacionalmente que no Brasil. O Brasil, infelizmente, não é um dos países da América Latina que é um dos maiores destinos turísticos da América Latina. Eu acho que o maior destino turístico é o México, depois eu acho que a Costa Rica deve estar na frente do Brasil, inclusive, de número de turistas, sabe? Mas também o Brasil tem muita importância nessa área, né? E também sofre com o avanço extrativista e os projetos, assim, a gente vê projetos de construção de hidrelétrica, os impactos que tem, o extrativismo na Bahia, no Pará, tem muitos conflitos agrários, né? Eu acho, não tem uma reflexão profunda sobre isso, assim, sobre uma relação do Brasil com a Costa Rica, mas eu acho que tem semelhanças e que daria, inclusive, para avançar num tema de pesquisa sobre isso, né? Pensar o, o modelo brasileiro de turismo comparado com o modelo da Costa Rica, ou então pensar os modelos de biodiversidade, de manejo, manutenção da biodiversidade. O que eu senti da experiência na Costa Rica é de que é um modelo neoliberal, né? Um modelo neoliberal de conservacionismo, muito influenciado pelo pensamento estadunidense. Eu acho que o Brasil não tem uma influência tão forte como a Costa Rica dos Estados Unidos. Assim. Não, para mim lá é evidente, né? A gente, por exemplo, ficou hospedado no sul, a gente viajou por vários lugares, né? Não ficou só em São José. A gente foi do Panamá para Costa Rica por via terrestre, então cruzou a fronteira, esteve no sul, assim, num lugar que se chama Golfito, que é no Pacífico Sul da Costa Rica. E lá a gente ficou hospedado nas casas que eram da United Fruit Company. Então eles construíram uma vila inteira para os trabalhadores que trabalhavam nessa transnacional. E a gente, inclusive, ficou numa dessas casas. Então, eu acho que tem que se estudar mais, sabe? Essa relação com o Brasil, entender quais são as semelhanças e as diferenças. Eu vejo que lá na Costa Rica tem uma influência dos Estados Unidos muito forte e o Brasil tem um padrão de reprodução diferente, assim, né? Que é diferente dos países da América Central. Acho que é isso que eu podia comentar dessa pergunta, sem muita profundidade. A próxima pergunta, ela também conversa um pouco com o que você acabou de falar, mas ela aborda um pouco mais assim as perspectivas frente a isso, assim. Eu vou ler ela então para você e você, enfim, ver como você quer responder. Os países da América Latina sofreram um forte processo de colonização, cuja principal consequência foi a modulação de uma estrutura social, econômica e cultural dependente das economias latino-americanas em relação às suas ex-metrópoles e, mais recentemente, em relação aos Estados Unidos.
Quais métodos de integração regional econômica voltados a essa região sucederam historicamente na mitigação dessa dependência e quais as perspectivas futuras para esse processo? Você vê, na nossa realidade atual, um caminho mais viável que as alternativas para alcançar esse objetivo? Essa pergunta também é um tema que me interessa, mas que a gente não teve tanta experiência lá, assim, de ver algum projeto, de ter algum exemplo, ou de, né? Mas a partir das leituras que a gente fez, dos dados que eu consegui analisar para escrever os textos, acho que dá para dar uma ideia, né? E eu acho que seria importante voltar para os anos 50, assim, porque a América Central tem um processo de urbanização e industrialização tardias. Não é como o Brasil, o México, a Argentina, que começaram esse processo nos anos 30 do século 20, né? Eles tiveram um crescimento muito forte da urbanização a partir da década de 50. E isso se refletiu também no processo de industrialização e nos processos de integração regional. Então, é a partir da década, eu acho que as décadas em que a integração foi mais forte na região foi nas décadas de 60 e 70, com a criação do mercado comum centro-americano, que o Panamá não participa, né? São Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica e Nicarágua. E esse também é outro debate, né? Porque sobre o Panamá, porque ele não sabe muito bem se é parte do Caribe, se é parte da América Central, se é parte da América do Sul, assim. Tem estudos que falam da América Central e não incorporam o Panamá, então também é um problema de identidade do país, né? Porque eles têm uma vinculação muito forte com a Colômbia, mas também, geograficamente, são parte da América Central, mas tem uma vinculação cultural muito forte com a Colômbia, mas também está muito perto do Caribe, então tem esse problema. Mas, voltando, assim, eu acho que os anos de 50 a 80 são muito importantes para a região centro-americana em termos de integração, assim. Eles conseguem avançar numa industrialização de bens leves, de montagem e de alimentos. Há um crescimento do mercado intra-regional, né, o mercado entre os países da América Central, mas também acontecem eventos muito importantes que impactam profundamente nos processos de integração. Por exemplo, as guerras civis centro-americanas, né, que acontece na Guatemala, acontece em El Salvador, na Nicarágua. A Nicarágua passa por um processo revolucionário, né? A Revolução triunfa em 1979. Tem também uma guerra entre El Salvador e Honduras, que é conhecida como Guerra do Futebol, em 1969, que também impacta nas relações entre os países e dificulta o processo de integração. E eu acho que um último elemento seria a ingerência dos Estados Unidos no processo de integração centro-americana, porque eles impactam no processo de integração no sentido de favorecer seus próprios interesses. Então, eles impedem que a região avance no comércio intrarregional e que desenvolva uma indústria regional, sabe? Isso faz com que se priorize os tratados de livre comércio e a relação com eles, com os Estados Unidos, né? Os tratados bilaterais, os tratados de livre comércio. Então, eu acho que todo esse processo de urbanização e industrialização vão desembocar nas guerras civis e depois na estratégia neoliberal, né? Nos anos 80, nos anos 90. Então, o processo de pacificação na região se dá pela democracia liberal e pelos tratados de livre comércio com os Estados Unidos. Eu acho muito difícil pensar os processos de integração atualmente, né, na América do Sul, na América Central, pela questão da exploração do trabalho, assim, as migrações é um fator muito, muito importante, a estruturação econômica, a vinculação com os Estados Unidos, acho que são economias que ainda dependem muito dos Estados Unidos. É o maior parceiro comercial da América Central, né, tanto para importações como para exportações. A grande parte da produção das zonas francas vai para os Estados Unidos.
esse modelo têxtil, né, de produção de roupa é para os Estados Unidos e baseado na superexploração da força de trabalho. Então, são países que têm o fenômeno das migrações muito forte, das remessas, um mercado interno que não é importante. As pessoas não têm nem para o consumo básico, né? Quanto mais para conseguir investir em processos produtivos, em pensar no comércio regional. Então, é muito difícil, né, pensar alternativas a partir desse modelo econômico predominante nesses países. E pensando Costa Rica e Panamá especificamente, eles assumem uma função específica, né, nessa engrenagem, como eu já comentava nas perguntas anteriores. Então, eu acho que o caminho seria de fortalecer o papel do Estado na economia, de impulsionar políticas sociais, de buscar aproximações, cooperação com os outros países e de ir reduzindo a dependência do país em relação aos Estados Unidos. É que, infelizmente, as migrações passam a ser uma dinâmica necessária para esses países, né? Do ponto de vista econômico. Ou seja, as migrações garantem a, que não haja déficit na balança comercial, que as pessoas que que vivem nos países possam ter o consumo básico de alimentos, de roupa, então já é funcional, porque imagina se todas essas pessoas que migram da América Central para os Estados Unidos deixassem de migrar ou voltassem para os países, imagina como seria se a dificuldade para oferecer políticas sociais para essas pessoas, para conseguir empregos para todas as pessoas. Então, é funcional para esses estados que as pessoas migrem, porque daí as taxas de desemprego são menores, os investimentos públicos são menores. Então, a vinculação do Estado com essas grandes empresas também faz com que as pessoas optem por migrar, né, ou por trabalhar de maneira precária. A gente agradece, Rafael, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por doar o seu tempo para a gente, compartilhar seu conhecimento, suas experiências. A gente fica muito agradecido. Obrigado, viu? Não, de nada. Bom, muito obrigada, então, Rafael. Um ótimo dia para você. Vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.